Bom dia, bom dia. Vamos lá então. Hoje a gente vai ver a lei de tortura. Essa lei, ela é de 97. Ela define crimes de tortura aqui. Primeira coisa interessante, diferença entre tortura e maus tratos. Os dois têm um tipo penal que vai remeter ao castigo, né? Só que na tortura, nós temos o sadismo, né? Que é uma vontade de impor um intenso sofrimento mental. Já no maus tratos, você tem um sofrimento com objetivo de correção, né? Correção. É um sofrimento mental, ele não é intenso, ele é com o objetivo de correção. É o pai corrigindo o filho, às vezes excedendo na correção, né, no castigo. Então vamos lá, a gente começa analisando aqui então o, o tipo penal do crime de tortura. Lembrando, gente, o seguinte, todo tipo penal, tipo significa crime, né? Tipo é crime. Tipo penal é crime, tá? Todo tipo penal, ele sempre tem um verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra que vai, aqui no nosso caso, expressar ação, tá? Então, a gente vai ter que observar o verbo, tá? Tem que observar o verbo. Lembrando que, por exemplo, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 12 anos, né? Olha aqui o verbo, matar alguém, né? Esse aqui é o preceito primário e esse aqui é o preceito secundário. Aí, só que aqui tem o seguinte, ó, pena reclusão de 6 a 12 anos, né? Uma outra coisa interessante que eu quero trabalhar com vocês aqui é a diferença entre reclusão e detenção, né? Quais tipos de penas temos no país? Quais tipos de pena privativa de liberdade nós temos no Brasil? Nós temos a reclusão, B, detenção, C, prisão simples. Olha só, qual que é a diferença delas? Vamos excluir primeiro aqui a prisão simples. Ela é para contravenção. Beleza. Então, para nós não interessa, porque na nossa prova aí, na prova de vocês, não cai contravenção. Aí ficou reclusão e detenção. Reclusão, gente, é para crimes dolosos graves, né? Crimes dolosos aí de bastante, de grande repúdio, né? Grande repúdio da sociedade. E detenção é para crimes dolosos leves ou culposos, tá? Então, detenção, a diferença é essa aí, gente. Lembrando que na reclusão, regime fechado, apenas reclusão, tá? Apenas quem foi punido com reclusão é que vai para o regime fechado. Aqui a gente começa, né? Constitui crime de tortura. O que constitui crime de tortura? Aí nós temos aqui, ó, um verbo, aqui ó, um verbo com três finalidades aqui, ó, três finalidades. Tem que observar as finalidades. Dois verbos aqui e mais um verbo aqui, tá? Então, posso dizer que nós temos pelo menos 5 tipos de tortura e por fim ainda um sexto tipo aqui, ó, aquele que se omite, verbo omissão, omitir, né? Em face da conduta.
nós vamos olhar um por um. São 6 tipos de tortura, tá? Então, olha só, vamos começar aqui. Constranger alguém com violência ou grave ameaça, né? Então, tanto você pode praticar uma violência física na pessoa, quanto você pode ameaçar ela de cortar ela toda com revólver, põe revólver na cabeça, sem encostar na pessoa, né? Aí tem que causar um sofrimento que ele é físico ou mental, né? O simples fato de apontar uma arma para a cabeça da pessoa, pedir ela para entregar determinado produto, certa coisa, você já está constrangendo ela moralmente, né? Então, com a grave ameaça é o constrangimento moral. E aqui é o constrangimento físico, né? Para quem está mais avançado aqui, é a vis absoluta, e aqui é a vis compulsiva, né? Não precisa saber isso aqui não, gente. Isso aqui é só para pessoal que já está mais avançado aí nos estudos. Aí é para outros concursos, né, que exige esse tipo de discernimento aí. Aí, gente, nós temos que saber o seguinte: se você lesar alguém com o desejo apenas de lesar a pessoa, você não está praticando tortura, não. Nesses casos aqui, né? Salvo o caso do castigo. Eu estou querendo dizer o seguinte, veja bem, você lesiona alguém por ódio, dá um soco no rosto de alguém, dá um soco no rosto de alguém e causa um hematoma, né? Causa uma equimose ou equimose. Aí você praticou lesão leve. Tá? Não praticou tortura, não. Não praticou tortura. Você praticou o crime de lesão corporal leve. Agora, se você dá um soco no rosto de alguém, causa hematoma ou equimose, ou mesmo não chega a causar isso, mas com essas finalidades aqui, aí você praticou tortura. Quais finalidades? Com a finalidade aqui de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. A. Informação. B. Declaração. C. Confissão da vítima ou terceira pessoa. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, né? Ação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, você força a pessoa por meio da tortura a prática de um crime. Isso aqui é o chamado como que chama? A pessoa está sujeita aqui a uma excludente de culpabilidade, rapaz, fugiu o nome aqui agora aqui, por inexigibilidade de conduta diversa. Excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Qual é mesmo? Tem uma que rapaz, também fugiu da minha cabeça aqui, fugiu da minha cabeça. Tem uma que é coação moral resistível e tem a coação moral irresistível, né? Irresistível. Isso aqui, e tem a coação física, né? Aí, só para você saber aqui, que se a pessoa poderia resistir, a pessoa teria também praticado o crime. Se ela não poderia resistir, aí ela não praticou o crime. Mas isso aí você nem precisa saber, não. É só saber o seguinte, olha, torturou fulano de tal para que fulano de tal pratique um crime por modalidade omissiva,
por ação ou por omissão. Tá? Em razão de discriminação racial ou religiosa. Não fala da discriminação frente ao homossexualismo e nem de procedência regional, né? Procedência regional. Porque lá na lei que trata do racismo, fala da discriminação em razão da procedência regional. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Lei, racismo, procedência nacional, né? Procedência nacional, ó. Serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né? Então, aqui a gente tem aí não fala, tá? Lembrar, a banca pode querer cobrar dessa forma aí. Tá? Então, nós vimos aqui 3 contextos, nós vamos ver mais um aqui agora, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, né? A pessoa está sob sua guarda, né? Um tutelado, um filho, né? Está sob seu poder um aluno, né? Uma pessoa, uma enfermeira, está sob sua autoridade, um preso, né? A intenso sofrimento físico ou mental. Aí aqui que eu falei, né, gente? É aqui que muita gente confunde maus tratos com tortura, mas aí a tortura tem o intenso sofrimento físico e tem o sadismo, né? Sadismo, né? Sentir prazer pelo sofrimento alheio, né? Sadismo é isso, masoquismo é a própria pessoa se machucar, né? Beleza. Aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, né? Pena reclusão de 2 a 8 anos, é uma pena aí razoavelmente alta. Para quem está avançado aqui, não admite a suspensão condicional do processo, porque o teto mínimo aqui é 2 anos, né? Lembrando aí, eu falei reclusão, né, gente? Ó, reclusão. Tudo aqui que a gente viu é reclusão. E esse aqui também é reclusão. Agora, esse aqui, olha só, é isso que a banca vai cobrar de vocês. Ó. A banca vai falar, ó, qual que é reclusão, qual é detenção. Somente esse aqui é detenção. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, né? Quem viu minha aula no sábado, eu falei lá o seguinte: é possível usar camisa de força em quem é inimputável? Sim, está previsto. Agora, e se você colocar uma maçã na boca da pessoa para ela ficar calada? Aí excedeu, né? Aí o quê? Praticou um ato não previsto em lei, ó. Não previsto em lei. Não tem previsão legal para botar maçã para a pessoa ficar calada, né? Ou não resultante de medida legal. Aí agora é o segundo tipo aqui, ó. O segundo tipo, que seria aqui a omissão, né? Deixar de fazer algo. Deixar de fazer o quê? Deixar de evitar a tortura, né? Ou deixar de apurá-la, né? Deixar de apurá-la. Interessante, né? Tem um caso de um soldado, eu não sei se eu vou conseguir aqui reproduzir, não. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo fazer a tela. Peraí. Captura de janela.
ver aqui se eu vou conseguir. Ah, tá, consegui. Vamos lá, eu vou mostrar aqui um vídeo muito sério aqui. Manaus, soldado atira, né? Acho que é isso mesmo. Soldado atira, adolescente. Policiais atira adolescente, queima-roupa em Manaus. Policiais militares são flagrados ao atirar em menina de 14 anos a queima-roupa. Só o garoto sobreviveu aos disparos. Os policiais militares procuram uma pessoa que teria atirado no mototaxista. As imagens gravadas em agosto do ano passado só agora foram divulgadas. A sequência mostra um policial com uma arma. Em seguida surge este menino. Começam as agressões e ameaças. O menino se desespera e chora quando o policial aponta a arma. O PM olha para os lados e atira. Baleado, o garoto tenta escapar, mas o policial atira novamente. Outro policial impede a execução. Um terceiro tiro teria sido disparado por alguém que estava escondido atrás da árvore. Com tiros no peito e na barriga, o garoto é obrigado a levantar e caminhar 100 metros até os carros de polícia. 7 meses depois dos tiros, nossa equipe descobriu que o menino está bem e sem sequelas. Esse jovem deu muita sorte. Os 2 tiros, pelo menos, que eu... Isso aqui, gente, deixa eu tirar aqui agora. Isso aqui foi um caso lá em Manaus, né? Olha que interessante. Nós tivemos um policial que ele impede a ação, né? Parece que ele dá um tiro voltado lá pro outro, porque o outro deu 2 tiros no cara, né? Aí ele dá um tiro tentando impedir talvez essa conduta e aí observando o quê? Observando essa questão aqui, ó. Porque quem omite está sujeito à detenção de 1 a 4 anos, né? E também quem tinha de apurar, que aí seria nesse caso deles aqui, nós temos o inquérito policial militar, né? Inquérito policial militar. Aí nesse inquérito policial militar, a pessoa ela está sujeita a responder o inquérito, o policial está sujeito a responder o inquérito aqui, e esse inquérito pode culminar numa denúncia ou não, né? Aí o Ministério Público Militar e tal. Mas aqui, ó, detenção de 1 a 4 anos. Então, praticar tortura, reclusão de 2 a 8. Omitir-se, detenção de 1 a 4, né? Viu que aqui cabe suspensão condicional do processo, ó. Cabe suspensão. Aí continuando, né? Aqui resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, é de 8 a 16 anos. Então, olha só, lesão corporal grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos. Resulta morte, reclusão de 8 a 16 anos. Ô, gente, lesão corporal grave, né? Vamos pôr aí, por exemplo, lesão corporal leve. Sujeito dá um soco no olho do outro e fica roxo, né? Fica roxo. Lesão corporal grave. Sujeito dá um soco no olho do outro. O outro para de enxergar de um olho, né? Um olho, tá? Por quê? Porque ele debilitou o sentido visão, né? Ele debilitou o sentido visão, mas o cara continua tendo. Agora, lesão
lesão corporal gravíssima, ficou cego, né? Ficou cego. Porque aí perdeu o sentido. Se perdeu o sentido, aí fica... Isso aí, gente, é só para vocês terem uma dimensão, tá? E a lei aqui, ela trata da lesão grave e a gravíssima. E por fim, a morte, né? Se resultar morte. Então, gente, olha só, existe diferença entre tortura seguida de morte e de outro lado, homicídio qualificado pela prática de tortura. Tortura, né? Qual que é pior? Torturar o outro cara, torturou e o cara morreu, mas a finalidade era torturar, aí sem querer o cara morre, ou você matar o cara qualificado com a vontade de matar, mas praticando a tortura. Esse aqui é mais pesado, ó. Esse aqui é mais pesado. Por quê? Porque aqui é de 8 a 16 anos, né? Vamos conferir lá. É 8 a 16. E esse aqui é de 12 a 30 anos. Porque esse aqui é o qualificado, é o homicídio qualificado pela tortura, né? Aí tem que lembrar mais ou menos isso, né? Lembrar aí as penas e tal. A lei é muito pequena, né? Então tem que tentar gravar isso aí. Aí, tá, só um detalhe aqui, tá, gente? A dosimetria ela comporta 3 fases. Deixa eu ver se eu faço isso no Paint. Deixa eu ver se apareceu aqui. Não. Não estou sabendo organizar esse trem, não. Vamos fazer aqui mesmo. Dosimetria, né? Dosimetria. O juiz, depois que ele definiu que o cara é culpado, ele definiu pela culpabilidade do cidadão, aí ele vai submeter o detento, o indivíduo, né, a uma coisa chamada dosimetria, que é uma coisa que tem 3 fases. Primeira, vou fazer um quadrinho aqui, ó, vai ficar bacana. Ó, 3 fases. Dosimetria tem 3 fases. Primeira fase, segunda, terceira fase, né? Então, na primeira fase, o que o juiz faz? O juiz pega a pena base, né? Eu vou ter que aumentar aqui. Vou ter que aumentar aqui. Pega a pena base, né? Primeiro pega a pena base, aí depois, ele vai analisar esses aspectos aqui, ó, antecedentes, conduta social, culpabilidade, comportamento da vítima, antecedentes, culpabilidade, conduta social, comportamento, motivos do crime, circunstâncias. Enfim, está lá no artigo 59 do Código Penal, que trata dessas questões. Olha só, gente, o cara pega a pena base, né? Então ele pega a pena de 2 a 8 anos aqui, né? Vamos supor. Então, ele pega uma pena aí de 2 a 8 anos. O cara vai começar a contagem aqui. Aí a segunda fase tem atenuantes e agravantes. Aí, por exemplo, menoridade, né? Menor de 21, maior de 18. Idade superior a 60 anos, que é o idoso. Confissão é bom. Aí, por exemplo, parente, né? Aí agravante, for um pai, um ascendente, descendente. Uma outra agravante seria concurso de pessoas, né? E aí a terceira fase
eu tô trazendo isso para vocês, que é importante para vocês entenderem que nessas fases aí, a lei de tortura, ela tem repercussões diferentes, tá? Ela tem repercussões diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, quando resulta a morte, vai incidir aqui na primeira fase, tá? É só para você saber. Isso aqui, gente, isso aqui é qualificadora. É qualificadora, e qualificadora é na primeira fase aqui, ó. Aí você vai pegar a pena, vai começar a contar com a pena aqui, ó. Vamos supor, 2 a 8 anos. Aí o cara tem isso aqui tudo positivo, a pena dele vai ficar o quê? Tipo 3, 4 anos. Aí vem pra cá, tem tudo positivo, aí cai para 2 anos. Aí vem na terceira fase ainda, que tem causas de aumento e diminuição da pena. Aí a pena do cara vai ser pequenininha. Agora imagina o cara já começar com uma pena aqui de 8 a 16 anos. Pô, aí o cara é o capeta. Tudo aqui é ruim. Aí vem pra cá o cara também cheio de BO aqui, cheio de treta. A pena dele vai ficar lá em cima. Então isso aqui, gente, ó, veja bem. Essa parada aqui, que tem teto mínimo e teto máximo, ó, o que é teto mínimo? É o 8, teto máximo 16. Isso aqui é qualificadora. Diferente disso aqui, gente, ó. Isso aqui é aumento de pena, tá? Tem essa diferença, cara, tem essa diferença. Aqui é causa de aumento de pena, tá? Então, a gente tem que lembrar isso, bicho. Não tem jeito. Eu sei que é um concurso aí para vocês nível médio, né? Mas tem que lembrar só para saber que pode ser que cai na prova. Cai perguntando se isso aqui é qualificadora e se isso aqui é causa de aumento de pena, tá? Aí, ó, parágrafo 4º, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. A causa de aumento é sempre fração. Causa de aumento, vou pôr aqui, ó. Causa de aumento, fração, né? Geralmente é fração. Qualificadora, teto mínimo e teto máximo, né? Aí, ó, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Aí, agente público, definição. Opa, saiu a cor aqui. Opa. Definição no Código Penal, né? Definição no Código Penal, que quem ainda sem remuneração, mesmo que transitoriamente exerça cargo, emprego ou função, né? E também na lei que cai para vocês, a lei de abuso de autoridade, ela também traz essa definição. Ela traz a definição do que é autoridade. Aqui, ó, gente, causa de aumento também se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente. Toma cuidado aqui, tá? Toma cuidado aqui. Por quê? Porque quando colocar criança, você vai achar que o adolescente está incluído ou vice-versa. Não, tem criança e tem um adolescente, tá? E esse maior aqui é o de 60 anos, tá? 60 anos. 60 anos, tá? Maior de 60. Aí, 3. Se o crime é cometido mediante sequestro, né? Sequestro é a privação da liberdade da pessoa em um cativeiro, né? Em um cativeiro. Aqui agora são repercussões, né? A condenação acarretará a perda do cargo, emprego ou função. B. Interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Então aqui, olha só, o cara tomou 4 anos, ele fica
8 anos fora, né? Fora do serviço público, beleza? E cargo, né? Cargo para servidor público estatutário, emprego para seletista e função. O cara exerce uma função aí, mesário, júri. O crime de tortura é inafiançado, ou seja, não se paga fiança. Inafiançável, não se paga fiança, né? Liberdade provisória ele tem, mas não por meio de fiança. Não se aplica também graça, que é um induto individual, né? Ou seja, perdão por parte do presidente da República, né? E anistia é o perdão do Congresso Nacional, né? Perdão do Congresso Nacional. Aí, na verdade, é o esquecimento do fato. Apaga o fato, né? Apaga o fato. Aí, lembrando quais crimes são inafiançáveis, né? Racismo. Peraí, vou numerar para facilitar. 1. Racismo. 2. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito. 3. Tortura. 4. Tráfico, terrorismo, hediondos. Esses aqui são os inafiançáveis, né? Inafiançáveis. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento no regime fechado, né? Então, em penitenciária, né? Salvo o caso do condenado por tortura omissiva, né? Aí aqui uma regrinha de extraterritorialidade, tá, gente? Lembrando que embaixada não é extensão do território, beleza? Isso aí já está definido aí, o próprio STF entendeu nesse sentido, né? Aí, ó, olha só, vamos falar aqui de navio público, aeronave pública ou navio ou aeronave particular brasileira em alto mar, né? Alto mar. Mas aí, claro, né? Aeronave ou espaço correspondente, né? Porque aí correspondente é aeronave no caso aqui, né? Ou então navio ou aeronave estrangeira, né? Estrangeira em território brasileiro, né? Então isso aqui, gente, é o quê? Isso aqui é o território nacional por extensão, tá? Aí vai aplicar, ó, ou o crime tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrando o agente em local sob jurisdição brasileira, ou seja, A, território nacional, B, vítima brasileira, C, torturador está em território sob jurisdição brasileira, né? Aí finalizamos aí a lei, entra em vigor na data da publicação, a lei do Fernando Henrique Cardoso, beleza?